Olá, meus amores. Então, ficção científica, naves que viajam por galáxias, guerras nos espaços, interplanetárias. Lembram do MIB e Homens de Preto? Eu me lembro. Encontros casuais entre seres humanos e robôs? Quem nunca viu um robô? Um filme por aí, robôs até que são idênticos aos humanos? Ou robôs do mal perseguindo humanos? Bom, essas são situações comuns do nosso dia a dia. Bom, pelo menos nos filmes de ficção científica, sim. Como você imagina que será a vida daqui 200 ou 300 anos? Será que terão robôs? Bom, eu já vi um robô que aspira casa sozinho. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, tem. Se você está aí querendo aí uma folga de varrer a casa, já temos robôs que você coloca aí, ele vai aspirando a casa sozinho. Não precisa esperar 200 anos não, tá? Enfim, já chegou aí no mercado. Bom, a seguir, nós vamos ler um trecho de ficção científica que a história se passa no futuro. Normalmente, então vamos relembrar, para ser ficção científica, é uma história que não é real, assim como o conto fantástico, porém, ela precisa ter o quê? Um tripé. Ela precisa ser sustentada pela ciência. Ela tem que ter o quê? Uma chance de existir através de estudos científicos. O que é diferente do conto fantástico, por exemplo, que não precisa ser sustentado por nada. Eu posso criar uma fada madrinha, eu posso criar um monstro, eu posso criar um monstro marinho, um monstro do céu, do mar, da terra, e não ser sustentado por ciência nenhuma. O conto científico, as coisas nascem ah, a partir de estudos científicos. Se eu tenho um robô, foi porque uma equipe de eletrônica evoluiu tanto até criar esse robô. E assim por diante. Tá? Então, nesse conto aqui, Planeta do Impossível, ele vai falar exatamente sobre isso. Como é de praxe em nossas correções, eu não leio conto com vocês. Eu volto nos detalhes que nós precisamos para a nossa correção, certo? Deixo a leitura para vocês e volto ah, nas partes principais, tá? Bom, então aqui questão número um. Já na página 26, qual era o desejo da personagem Irma Vincent Gordon? Por que a personagem tinha esse desejo? Então, qual era o desejo dela? Ela queria passar para a Terra antes, ela queria uma passagem para a Terra antes de morrer, pois havia parado de fornecer a ela um tratamento de sobrevivência. Das características de Irma Vincent Gorman, qual é capaz de chamar mais a atenção do leitor? Que efeito essa característica ajuda a criar no texto? O fato de ela ter 350 anos, olha que legal. Vocês viram que ela tem 350 anos? Isso contribui para criar um clima de ficção. Quem tem 350 anos? Então, ficção é irreal, certo? Se é científica, é porque é baseado na ciência. Releia o seguinte trecho do texto. Aliás, de Norton vinha uma senhorinha toda murcha. Ao lado dela, um criado robô. Olha que legal, ela tinha um criado robô bem alto e brilhoso. Se movia junto, dando como apoio o braço. Então aqui eu já vejo que é ficção científica, porque ela tem como criado um robô. A senhora, diminuta, entregaram vagarosamente na sala de controle. O que essa atitude de robô, ao dar apoio à senhorinha e acompanhar seus passos vagarosamente, representa a relação entre robôs e seres humanos? Gracinha, gente. Lembra das 3 leis da robótica que a gente estudou? O robô nunca pode se sobrepor ao ser humano. Lembra lá?
Então, aqui, ele apresenta a relação de submissão aos robôs do bem, né, gente? Porque tem uma série, agora eu me lembro do nome, que, oh, eita, robozeira. Além do filme Guerra dos Mundos, são os robozinhos meio do mal. Bom, representa a relação de submissão em relação ao ser humano, sempre os protegendo e respeitando, de modo que a criatura não se sobressaia ao seu criador. Essa aí é uma das 3 leis da robótica, tá? Ao analisarmos os documentos da velhinha e as informações sobre a vida dela, o Capitão Andrews teve uma reação. Como ele reagiu? Ele teve uma sensação estranha. O que causou essa sensação nele? O fato da irmã gorda ter sido uma das colonizadoras originais do sistema Riga. Sua personagem de origem desconhecida e tudo que ela já havia vivido. Também, né, em 350 anos, ele praticamente assustou. Ah, gente, agora você é o leitor. O que esse efeito causou em você? Você pode pensar que essa velhinha teve realmente um papel importante no histórico, né, deste sistema Riga. 5. Ao saber qual tipo de viagem Irma queria fazer, o Capitão Andrews mudou bruscamente de comportamento. Letra A. Como ele se comportou? Ficou de queixo caído e começou a praguejar agitadamente. B. Que argumentos o Capitão Andrews usou para defender seu posicionamento contrário à viagem à Terra? Ele disse que a Terra não existia e citou o posicionamento unânime dos cientistas quanto a isso. Muito legal, né, gente? Não sei se vocês perceberam que o conto não é na Terra. Então, até aqui não tem mais Terra, não. 6. Apesar de não ser questionado por seus argumentos, o Capitão Andrews foi convencido a levar a senhora Irma à Terra. O que foi capaz de convencê-lo? Qual informação fica explícita nesse momento para o leitor? A senhora Irma tinha 1 quilo de positivos para pagar por sua passagem. Fica implícito o alto valor de 1 quilo de positivos. Então ela tinha dinheiro de também com tanto tempo, né, gente? Dava para juntar tanto dinheiro. Ao longo do texto é possível perceber o comportamento de Norton diante da situação apresentada. Como ele se sente? Cite um trecho. Ele se mostrou impaciente. Olha o trecho aí. Isso me dá um faniquito. Faniquito. Um dos trechos. Se vocês escolherem outro, tudo bem. 8. O narrador desse conto é um personagem ou um observador? O personagem é quando ele participa. O observador é quando ele narra o fato. Comprove sua resposta. Ele é um observador. Vamos lá? Qualquer trecho do texto. Vamos procurar um trecho no texto que prova que ele é um observador? Qualquer trecho que está em primeira pessoa. Página 25. Claro, nós vamos levá-la. É um diálogo. Por 1000 positivos, ficaremos felizes em levá-lo à Terra. Cadê a 9? Observe as falas dos personagens desse conto e responda as questões a seguir. As falas dos personagens são marcadas por discurso direto ou indireto, toda hora discurso direto, né? O narrador, observador, no caso, ele quase nem fala, ele para toda hora e deixa os personagens falarem. Então, o discurso é direto, um falando com o outro ali. Qual o sinal de pontuação? O clássico que? Travessão. Qual outro sinal? Aspas. Quando eu não uso travessão,
É um clássico também usar o quê? Aspas. Assim como o romance, um conto apresenta elementos de tipologia narrativa, tá? Então agora é um conto, tá? O romance é grandão, igual lá o Frankenstein. Agora é um conto, poucas personagens, um espaço curto de tempo, um espaço, um lugar curto. É isso, ele se distancia pela extensão, ele é menor, bem menor que um romance. Então vamos relacionar aqui. Ele tem um único conflito, certo? Ele tem pouca alteração de tempo e espaço, certo? Ele tem pouca caracterização de personagens, ou seja, quanto mais personagem aparecer, mais você vai ter que descrever. E descrever pouco, né? Porque senão ele vira um romance. Ah, professora, como é que eu faço para diminuir? Coloca um problema só, escreve pouco seu personagem, coloca pouco personagem, não muda de lugar, aí sim vira um conto. Aí você consegue dar uma enxugada no seu conto. Que ó, poucos personagens. 11. O que faz esse conto ser considerado uma obra de ficção científica? E aí, meus amores, o que é a ficção científica? É aquilo que você tem de ficção, porém é sustentada pela ciência. Será que esse conto traz isso para a gente? Vamos lá? Os elementos ficcionais envolvem sim a ciência e a tecnologia. A vida fora da Terra não foi à toa. A personagem ter 350 anos também não. Aqui eu tenho viagens intergalácticas, para isso preciso de ciências interplanetárias e o fato dela viver 350 anos também. Então, veja bem, o conto de ficção científica, ele tem as características de qualquer conto, com o diferencial de apresentar fatos e elementos futurísticos, tecnológicos, sobrenaturais e fantásticos. Os personagens podem ser humanos ou extraterrestres, máquinas, robôs, apresentam características surpreendentes, com idade muito acima da média, superpoderes, traços físicos diferenciados. O espaço costuma ser lugares distantes da Terra e o tempo quase sempre é o futuro. Só que tudo isso sustentado pela ciência. Senão ele vira o quê? Um conto fantástico, sustentado pela magia, por exemplo. Certo? Bom, e a palavra robô? Vocês sabem de onde vem? Bom, para nossa próxima aula, vamos ver aqui sobre Star Wars. Eu estou curiosíssima para saber o que eles vão falar de Star Wars para nós. Porque quem nunca ouviu falar deste clássico? Beijo, meus amores, até a próxima aula. Voltem lá para ver de onde vem a palavra robô, que é um clássico, né? Falou em ficção científica, você já pensa, ai, queria tanto um robozinho amigo, um robozinho que faz as coisas para mim. Já pensou um robozinho para fazer as tarefas de língua portuguesa da professora Aline? Quanto seria bom? Ai, gente, nossa, seria muito bom um robozinho mesmo.